Olá, estamos dando continuidade à nossa série de pequenas mensagens sobre cura interior. Antes de começarmos o assunto deste vídeo, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Nos últimos vídeos refletimos sobre o corpo. Hoje vamos falar sobre a nossa natureza carnal. No vídeo 17 falamos que no Antigo Testamento muitos vocábulos hebraicos designam alguma parte do corpo e que no Novo Testamento em grego encontramos o termo soma que se refere a corpo. Mas e a palavra carne? O vocábulo mais comum é basar, que significa carne. Já no grego, idioma em que o Novo Testamento foi escrito, carne é sarx. O termo sarx ocorre 147 vezes no Novo Testamento, das quais 91 vezes nos escritos de Paulo. De forma neutra, sarx é usado para designar o corpo físico como designação genérica de humanidade, da existência humana e dos relacionamentos humanos. Paulo não deprecia o corpo, entretanto ele dá ênfase à visão negativa da carne. Sarx tem essa conotação negativa oposta a Deus. Russell Shedd disse o seguinte sobre a carne. A carne é a natureza humana, caída, pecaminosa, natureza adâmica, ou esfera ou sistema que governa a raça que se originou com Adão. John Stott, em seu comentário aos Romanos, disse: Quando Paulo fala em sarx, está se referindo ao todo que compõe a nossa natureza humana, vista como corrupta e irredimida, nossa natureza caída e egocêntrica, ou o ego dominado pelo pecado. Para termos uma melhor compreensão sobre a nossa natureza carnal, precisamos ir aos textos bíblicos. Vamos começar por Romanos, capítulo 7, versos 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. A lei é espiritual porque ela é o reflexo moral de Deus. Deus é espírito e a origem da lei é Deus. Mas não quero explanar sobre a lei, e sim sobre a afirmativa paulina, mas eu sou carnal. O crente possui uma nova natureza, mas ainda carrega o velho homem, a natureza caída. Apesar de termos nascido de novo, ainda podemos cair e vir a ser dominados pela natureza antiga, que é pecaminosa em seu caráter. Carnalidade nos traz a ideia que o homem possui um corpo mortal, mas que também tem uma natureza íntima pervertida, que usa os membros deste corpo aos seus serviços e prazeres. Depois de dizer, mas eu sou carnal, Paulo afirma, vendido sob o pecado. Em algumas versões, vendido como escravo ao pecado. Mas Paulo já não havia se convertido? Sim. Mas ele sabia que em sua carne ainda habitava a natureza caída. O corpo físico em si não é mau. A natureza pecaminosa se utiliza dele para nos escravizar. Ela, a natureza pecaminosa, convence o nosso corpo a pecar. O poeta Francis Quarles comentou o seguinte sobre o verso 15 de Romanos 7. Eu gosto, não gosto. Lamento pelo que não pude. Eu faço, desfaço. Mas ainda faço o que não deveria. E no mesmo instante desejo aquilo que não deveria desejar. Nesses versos 14 e 15, Paulo estava expressando o princípio pecaminoso que ainda existe no homem regenerado. E essa mesma ideia é enfatizada no verso 18 deste mesmo capítulo. Vamos ler. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está.
Nosso eu fica dividido. O bem que eu quero fazer, mas não faço. Sobre isso eu preciso fazer uma citação belíssima de Gerald Cragg. Um eu dividido é um eu derrotado, e nenhuma expressão mais pungente acerca dessa verdade foi jamais escrita, além da narrativa de Paulo sobre o seu próprio conflito desesperador, na tentativa de satisfazer as exigências morais da lei. Ele crera que o seu verdadeiro eu estava do lado do bem e, portanto, ao lado de Deus. Mas a sua natureza física se tornara um reino sobre o qual um poder estranho exercia domínio e ele se sentia incapaz de derrubar essa tirania. Essa experiência de frustração é o pano de fundo correto para a proclamação do Evangelho. O indivíduo satisfeito consigo mesmo não sabe que necessita de salvação. Porém, uma vez que aprenda que o seu discernimento despertado lhe mostra objetivos inalcançáveis por suas próprias forças, fica pronto a admitir que realmente precisa da ajuda de Deus. Por nós mesmos não somos capazes de derrubar a tirania do domínio da carne. Precisamos entender que necessitamos e dependemos de Deus nessa batalha. Existe em nós, no homem regenerado por Cristo, o desejo de fazer o que é correto. Contudo, a natureza carnal corrupta mantém o domínio. O nosso ser como um todo é escravo do pecado e vamos fazer aquilo que a nova natureza odeia. É isso que Paulo afirma. Vamos continuar a leitura em Romanos 7. O verso 19 diz: Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. E o verso 20 de Romanos 7 fala: Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o mal, mas é esse que eu pratico. E faço porque o pecado habita em mim. Inconvertido. Parece muito contraditório, mas é uma realidade tanto na vida do crente quanto na do homem não convertido. E a ação sempre será do Espírito Santo de Deus no coração de todos. O Espírito de Deus nos leva ao entendimento correto da nossa natureza carnal que tenta nos escravizar, e Ele nos guiará a uma vida consagrada, nos santificando em Cristo. E da mesma forma o Espírito age no coração do ímpio, procurando levá-lo à conversão, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Moody disse o seguinte em seu comentário: O apóstolo certamente não quis dizer que era inteiramente carnal. Ele quis dizer que sabia o que era estar sob o domínio do pecado. A batalha de Paulo não era constituída de alguns poucos conflitos isolados, mas uma guerra contínua. Água e óleo não se misturam. Onde a carne domina não pode existir o bem. O bem torna-se ineficaz diante do poder da carne. Paulo sabia que o pecado pode escravizar o homem. É uma luta dos desejos da natureza carnal com o nosso desejo de servir ao Senhor. O pensamento de que o pecado podia mantê-lo escravo levou Paulo a citar no verso 24: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus afirmou em João 8,34 que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Arthur John fez o seguinte comentário: Tal como tropas inimigas aquarteladas sobre um povo conquistado, os hábitos que abominamos se demoram à vontade em nossa personalidade. E embora possamos olhar carrancudos para os mesmos, somos forçados a cumprir as suas ordens, buscando e carregando coisas quando nos ordenam a isso. Agora quero citar Sêneca.
Mostrai-me alguém que não é um escravo. Um é escravo das paixões, outro da avareza, um terceiro da ambição e todos o são do medo. Existe uma luta e o corpo físico é o palco, o ringue onde acontece a batalha. Facilmente o nosso corpo expressa o pecado. O pecado gera morte tanto física quanto espiritual. Paulo não estava dizendo que o mal se utiliza apenas do corpo. Nossa alma também é pervertida. O apóstolo estava falando que nessa batalha do pecado, o corpo do homem está totalmente envolvido em sua totalidade do ser. Se é uma luta contra as paixões e perversões que o pecado impõe, o corpo também deve batalhar para alcançar o livramento e a vitória sobre o domínio do pecado. Quem me livrará? Muitos cristãos agem como no seriado Chapolin. Quem irá me socorrer? Buscam socorro onde não se pode achar. Não há herói, existe um Salvador. E Paulo sabia bem disto. No verso 25, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo a vitória está garantida e todos os regenerados participarão de sua santidade. Mas como explicar a citação paulina vendido como escravo ao pecado? Vamos continuar essa conversa no próximo vídeo. Agora vamos orar. Pai nosso, como o apóstolo Paulo, nós também te damos graças por Jesus Cristo, pois através de sua entrega na cruz e ressurreição da morte, a nossa vitória está garantida em nosso Senhor. E no nome dele oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.